A gente está se encaminhando para o final da nossa conversa, Peck, mas eu queria que a gente começasse a falar um pouco sobre macro e Brasil de modo um pouco mais amplo. O corte de geração, né, o curtailment, tem afetado bastante, inclusive o Nordeste. Eu queria saber se isso preocupa vocês dentro do setor, né, posicionados dentro do setor elétrico de um modo geral, e por que isso está acontecendo, né? O que deveria ser feito para inibir? Bom, vamos lá. Nós trabalhamos no setor de transmissão, que é um setor dentro do sistema interligado total nacional. Eu não posso ter a pretensão de achar que o nosso setor é uma ilha que vai estar isenta e imune a discussões e movimentos que podem acontecer em outros setores, como, por exemplo, da geração. Então, a gente assiste isso com preocupação, sabendo, né, que para o investidor é sempre importante a manutenção de regras, inclusive para a transmissão, obviamente, mas que a gente fica preocupado com quais os próximos passos que requerem um planejamento que seja feito pelas entidades, né, que fazem o planejamento do setor, para que a gente veja uma situação melhorada com relação a esse curtailment. É algo que hoje, acho que um ponto importante é que a gente tem um excesso de geração. Então, se você falar de curtailment, se você não fizer dos agentes que estão sendo curteados agora, não sei se tem esse termo, mas acho que deu para entender, a gente vai ter de outros agentes. Então, acho que essa é uma questão que deve ser vista com esse excesso de energia, o que pode ser feito, direcionar para a bateria, fazer exportação. Acho que tem outras áreas que podem ser impactadas, mas, obviamente, tem uma questão de planejamento pelos órgãos competentes que devem liderar esse debate. A gente tem visto cada vez mais eventos climáticos afetando bastante a rede elétrica. Eu te pergunto o seguinte, o sistema de transmissão, ele está preparado para aguentar isso? Ele está preparado para aguentar dentro das especificações que ele foi programado para que existisse. Então, por exemplo, tem algumas situações quando você poderia, em tese, fazer uma torre que resistisse a vento de 300 km por hora. Né? Algum engenheiro pode me dizer que não é exatamente isso, mas em tese você poderia fazer. Só que o que acontece? O custo disso seria tão alto que seria impeditivo. Então, não faz sentido a gente olhar simplesmente para o lado da execução e falar, puxa, vamos reforçar tudo para que a gente eventualmente passe por esses problemas que a gente sabe que estão acontecendo, mas que são pontuais, né? Nós temos quase 190 mil quilômetros de linhas, então a gente sabe que isso é muito pontual que acontece. No caso da Taesa, agora a gente está indo para quase 17 mil quilômetros, então também vai ter algumas áreas que isso pode estar acontecendo. Então, só que, por outro lado, tem uma questão de regulação que, se eu vou lá e faço qualquer reforço, se eu entender que deve ser feito, eu tenho que ir lá e fazer, porque é o meu papel. Agora, antecipadamente, sem que exista uma discussão e uma discussão regulatória sobre o porquê fazer, nós temos, né, compromissos com os planos de negócio que a gente fez. E os planos de negócio foram feitos em épocas que a gente imaginava que estavam totalmente adequados para a situação climática. Havendo essa piora nas condições, obviamente que a regulação, juntamente com os agentes, tem que pensar e, eventualmente, propor alguma coisa diferente. Avanço de data centers, inteligência artificial, própria transição energética, tudo isso acaba mudando o mapeamento ali da demanda por energia no país. Eu queria que você comentasse, na sua visão, quais são os maiores gargalos do setor de transmissão no Brasil hoje. Olha, eu acho que o setor de transmissão tem cumprido muito bem o seu papel. Se você pegar qual foi o crescimento da transmissão em diferentes tecnologias nos últimos 15, 20 anos, acho que o que foi feito foi sensacional. Inclusive, eu acho que outro papel que a gente esquece muitas vezes é enaltecer o trabalho do ONS, que tem um trabalho de gestão de tudo que está acontecendo muito importante e tem feito muito bem. Agora, tem questões aí sobre o que virá a acontecer. Eu acho que a gente tem que colocar todos os setores. Como eu disse, eu não posso estar satisfeito falando que a transmissão está bem quando eu vejo que tem problemas eventualmente de geração, eventualmente na distribuição. A gente precisa ter
mais esse tipo de interação sobre os problemas que ocorrem nos diferentes setores que acabam afetando, inclusive, a transmissão hoje. Eu confio, eu acho que, e o próprio setor confia, acho que as autoridades confiam na transmissão que está disponível no Brasil. Mas a gente, olhando para frente, você deu algumas amostras aí do que deve vir de mais demanda, né? Por isso, eu tenho confiança, por um lado, de saber que o setor vai estar preparado para responder. E tem questões que eu acho que, com relação à questão de geração, que precisam ser coordenadas de uma forma que a gente resolva e saia dessa situação.